Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. Nessa semana começamos a conversa sobre o Enunciar Cotidianos. O projeto promove ações em bairros da periferia que buscam o protagonismo de seus moradores e assim realiza reflexões sobre as realidades desses locais. Nessa primeira parte, nossos entrevistados nos apresentarão como é desenvolvido o projeto e um pouco sobre as percepções em relação às suas ações. Fique conosco, Estação está no ar. Os entrevistados são Leandro Rogério Pinheiro, professor adjunto do Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de Educação, e Maria Loiva Nascentes, ativista comunitária do bairro Restinga. Professor Leandro, o que é o projeto Enunciar Cotidianos e como ele é desenvolvido? Bem, o projeto está vinculado à Faculdade de Educação. Ele nasceu de uma série de iniciativas de pesquisa e depois virou então um projeto de extensão. Embora ele reúna e faça uma articulação entre pesquisa, ensino e extensão, ele começa com a perspectiva de ir a comunidades, bairros de periferia de Porto Alegre para conhecer o cotidiano das pessoas, dialogar com as pessoas que moram nos bairros de periferia. Pode ser a Bom Jesus, pode ser a Restinga, o Rubem Berta, enfim. E conhecendo essas realidades, poder estabelecer diálogos que são reflexivos com as pessoas que estão lá, para conhecer e aprender com elas, né? E aí, para isso, a gente tem usado algumas ferramentas. A gente faz rodas de conversa, faz entrevistas e, especialmente, usa imagens, né? Produz fotografias junto com os moradores e vídeos. No caso de fotografias, a Loiva participou também. Na Restinga, nós fizemos um projeto em 2015. Nós entregávamos máquinas fotográficas descartáveis e estimulávamos as pessoas a fazer ensaios. Ora ensaios livres, ora com algumas temáticas que nós decidimos coletivamente. E a partir daí fizemos uma exposição, né, com as fotografias. Uma na Casa de Cultura Mário Quintana e outra lá no Instituto Federal, na própria Restinga. Aí eu levo os meus alunos, inclusive, que são alunos de licenciaturas aqui na URGS, com o objetivo de, em primeiro lugar, visibilizar as fotografias e as realidades que são, de alguma maneira, indiciadas por essas imagens, criando uma espécie de ambiência no espaço da exposição, onde a gente faz uma abertura com dança, com música de pessoas do bairro. Depois, também com outro objetivo, levando os meus alunos, que eles conheçam um pouco mais essa realidade e pensem essa realidade como futuros professores. E a gente faz rodas de conversas lá, enfim, eles participam. Tu falou um pouco assim sobre a exposição de fotos que aconteceu na Restinga. Dona Maria, como é que foi a experiência na exposição para Enunciar Cotidianos? E como é que foi a tua percepção sobre o potencial desse tipo de experiência para o fortalecimento da comunidade? Olha, a princípio a gente ficou muito preocupada porque nunca havíamos feito uma coisa parecida, né? Mas como o professor é bem acessível e as fotografias a gente nem sabia que sabia fotografar. Saíram coisas que a gente gostou, que a gente achou que valeu a pena. Eu acho que isso aí é crescimento, a gente está sempre aprendendo. E a nossa exposição foi um sucesso, tanto lá como aqui, no Mário Quintana. Aqui ficou 45 dias. Então, para nós foi gratificante, porque a gente mora em vila, tem dificuldade das coisas. O Leiva tem uma experiência de mais de 30 anos na Restinga, né? Eu, 32 anos na Restinga. 32 anos na Restinga e integrante da aula das baianas também, na Estado Maior. E é uma liderança comunitária, é uma referência no bairro. Eu faço tudo, tento ajudar a comunidade, tento tudo que eu puder, que estiver ao meu alcance, eu estou sempre participando, né? Porque eu conheço uma frase que diz: é dando que se recebe. E a gente, graças a Deus, até agora moramos bem lá, sem problema. Restinga é um bairro que todo mundo tem medo, tem isso, tem aquilo. A gente, graças a Deus, não nos envolvemos com nada. Acho que é isso aí.
Vocês poderiam falar sobre a participação e o grau de protagonismo das comunidades em que acontecem as ações do enunciado? Bem, o projeto, embora ele de alguma maneira vá para o bairro com algumas ideias, o projeto só acontece na medida em que as pessoas se integram e participam, né? Nesse projeto em que Loiva participou, nessa edição, nós tínhamos integrantes da ala das baianas, estudantes de uma escola pública municipal, Dovino Fanton, ambos então na Restinga Velha, e um grupo de jovens, de dançarinos de breaking, que se chama Restinga Acril, com quem fizemos um vídeo. Todo o processo é sempre muito dialogado, então se as pessoas não participam, de fato não acontece. Se elas não fazem os ensaios, ou se sentem provocadas a fazer as fotografias e participar das discussões, porque todo o processo inclui a elaboração dos ensaios e rodas de conversa na sequência sobre as imagens. Então, é um processo muito interessante porque, de alguma maneira, as trajetórias vão vindo também à tona e as vivências no bairro, e a gente teve casos de situação, por exemplo, de racismo, que foram discutidos no grupo, de tal forma que algumas participantes começaram a repensar a própria trajetória e observar experiências que tiveram, né, nesse sentido, que não reconheciam assim. E de alguma forma começaram a narrar sua história, enunciar sua história de uma outra forma e tomando esses elementos. Mas isso só é possível, de fato, porque protagonizam, né, efetivamente a produção. Porque assim, nós não temos noção do que virá quando pedimos que as pessoas façam um ensaio fotográfico. Isso tudo depende delas e do que elas querem visibilizar em relação ao seu cotidiano no bairro. Quando isso é lançado, então, uma exposição para os alunos ou para o público em geral, tem essa perspectiva, né? A perspectiva de fazer as pessoas terem aquele espaço como um espaço de reflexividade sobre lugares que muitas vezes nunca visitaram aqui no bairro e que conhecem mais pelos estereótipos, né, veiculados por aí. Falou que é assim, algo muito informal, muitas coisas. Como fica o papel da escola nessas ações? Bom, pergunta difícil essa, né? Porque quando a gente estava no projeto no Lidovino Fanton, por exemplo, a gente observava que na EJA havia muitos jovens, né? Que é um processo já de alguns anos de juvenilização da EJA, não só na Restinga, mas em outras escolas públicas. Havia uma crítica, um descontentamento, ou pelo menos um tensionamento entre os alunos jovens e os alunos mais velhos, supostamente por conta do desinteresse dos jovens na escola, né? Não é uma relação fácil, me parece, é bastante complexa, mas a escola, ela muitas vezes ela pode ter vários sentidos para os jovens. Ela pode ser o espaço de segurança, ela pode ser de maneira mais pragmática o espaço onde se busca um diploma pela necessidade do mundo do trabalho. Ela pode ser um espaço de sociabilidade onde eu encontro os meus colegas, meus amigos, meus pares, né, para conversar, no intervalo especialmente. Isso faz com que seja uma construção de sentido um pouco diferente daquela que talvez o professor presuma. Mas, de qualquer forma, é também um espaço, às vezes, que oportuniza encontros em que os jovens desenvolvem alguns projetos, inclusive, para si. Por exemplo, esses jovens que eu te falava da dança, muitos deles conheceram a dança dentro da escola. E a partir da dança na escola, junto com os pares, eles fizeram escolhas que levaram que eles continuassem. Esse grupo tem mais de 10 anos. Nos depoimentos, em geral, desses jovens e de outros vários que eu já entrevistei a partir desse projeto, a escola tem um lugar importantíssimo, pelos vários sentidos que eu mencionei aqui, muitos outros, mas ela tem um lugar importantíssimo porque representa ainda essa promessa de uma condição melhor de vida e etc. Né? Embora ela é vivida dentro desses conflitos, o conflito da necessidade de trabalhar, muitas vezes, o conflito da necessidade de querer um espaço de mais reconhecimento também. Então, é um lugar tenso, mas é um lugar importante, com certeza. Nós temos agora um grupo de cabeleireiros, meninos e meninas. Estão cortando o cabelo, estão saindo para as ruas, eles se oferecem para fazer o trabalho deles, que eles querem divulgação, né? Eles querem aprender e ganhar talvez o dinheirinho deles ali, né? Por que não? As pesquisas indicam que um dos principais motivos, por exemplo, os jovens evadirem o ensino médio é o trabalho, a necessidade de trabalhar, e o outro, muitas vezes, filhos em idade precoce, né? Porque há sim um desejo, há uma necessidade inclusive de apoiar o orçamento familiar, né? E também, como jovem,
de encontrar alternativas para consumir, fazer o seu consumo cultural, né? As pesquisas sobre juventude vêm indicando já há alguns anos do quanto as práticas culturais elas são importantes na produção identitária juvenil, né? E o consumo cultural entre elas, né? Então, trabalhar tem esse teor também. Eu moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades do Engenho Novo. Moro na comunidade do Engenho Novo, a todas as comunidades do Engenho. Tenho referencial para chegar no bairro, então Souza Barros 24 e a Marechal Rondon. Tem buraco do Padre para quem quiser passar, tem a Igreja Conceição para quem... Na próxima semana continuaremos nossa entrevista sobre o Enunciar Cotidianos. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DETS ou para o e-mail dets@prorest.urgs.br, contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Maria Ana Rodrigues e DETS. Coordenação, equipe do DETS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!